E aí pessoal, tudo bem? Vamos retomar a classificação de materiais. Nessa aula a gente vai estar falando sobre outras classificações. Na aula passada a gente falava sobre classificação ABC, não é verdade? Pois é, agora a gente vai falar sobre outras classificações de grande relevância para a tua prova também. Para começar, eu vou aqui com a classificação XYZ. Essa classificação, ela vai levar em consideração outro fator que não é mais o valor de demanda. Lá na classificação ABC a gente falava de valor de demanda. Aqui não. Aqui a gente vai falar sobre a criticidade do material. Como assim criticidade? Pessoal, agora eu vou falar da classificação XYZ. Lá era a ABC, não é verdade? Agora é a XYZ. Essa classificação XYZ é uma classificação de materiais que leva em consideração o grau de criticidade do material para a organização. Agora, para quem está completamente perdido, não sabe o que é criticidade do material, é agora que eu vou falar. A classificação, então, ela vai considerar dois principais fatores. São eles o seguinte: primeiro, qual é a relevância do material para as atividades vitais da organização? É um material que é muito essencial para a organização ou não? Não é tão importante assim para a organização. E outra coisa, esse material, ele é facilmente substituído ou não? É dificilmente substituído. Aliás, além dos dois já citados, ainda tem outra coisa que também pode ser considerada aqui na classificação XYZ, que é a facilidade de aquisição do material. Então olha que interessante, são três os critérios observáveis para eu distinguir se o material é X, se ele é Y ou se ele é Z. O material X, por exemplo, é um material que a gente vai dizer que ele não tem criticidade. Ele não é um material crítico, não é um material de grande relevância para a organização, não é essencial para as atividades vitais da organização, não. O material classificado como X é um material que é facilmente substituível, é um material de fácil aquisição. Então, é um material de criticidade bem baixa, pode perceber aí. Agora, atenção, atenção. O material Y, ou seja, X já foi. Agora o material Y é o material que é mais importante do que o X para as atividades vitais da organização, mas veja só, ele tem alta relevância, né? Mas também nós temos que considerar que ele não é tão crítico assim. Por que que o Y não é tão crítico assim? Porque o material Y, ele é um material que também vai poder ser substituído facilmente. Ué, professor, então peraí, qual é a diferença entre o X e o Y? Te falo agora, o X era um material que a gente não tinha ele como essencial para as atividades da organização e era facilmente adquirido, substituído, beleza. E o Y, o que tem de diferente então? É porque ele, apesar de ser facilmente substituível, que ele é um material também, nesse caso, de fácil aquisição, ele tem um diferencial em relação ao X. O Y, ele é um material essencial para as atividades da organização. Agora, muita atenção, porque eu vou falar do Z. Z de Zika. O material Z, ele é aquele de altíssima criticidade. O material de alta criticidade, porque é essencial para as atividades vitais da organização, extremamente vital para a organização. E detalhe, não existem substitutos para esse material. Então imagine aí um material que não pode faltar, material extremamente crítico para a organização, indispensável para a organização e que não existem substitutos. Ou seja, um material com certeza é de altíssima criticidade. Esse é o Z. Não confundir o X com o Z, hein, pessoal? Atenção aí, vamos para o slide. Olha só, classificação XYZ, essa chamada de classificação por importância, nesse caso a classificação aqui quanto à criticidade, né? Quanto à criticidade. Beleza? Bom, é uma classificação de materiais de caráter qualitativo, que se fundamenta na análise de relevância dos materiais para as atividades da organização, se analisa bastante a criticidade. Essa classificação aqui, ela se divide em três, né? Três seria X, Y e Z. Quais os fatores considerados aqui? Consideram-se três fatores. São eles: essencialidade,
do material. Segundo, possibilidade de substituição por item equivalente. Terceiro fator, facilidade de aquisição. Beleza? Então tá aí. São 3 fatores. Agora vamos lá para o que interessa. Quem é o material X? São materiais não essenciais para as atividades vitais da organização, ou seja, não são materiais críticos, podem ser substituídos por similares facilmente, são materiais de baixa criticidade. Então tá aí, classificação X. X é um material, então, que é um material de baixa criticidade, seria isso, né? Isso aqui resume tudo, baixa criticidade. Quem é Y? Materiais que são importantes, tá vendo a diferença deles aqui? Em relação ao X, ó, materiais importantes, observe aí, materiais importantes, né? Tá aqui ele, materiais importantes. E detalhe aqui importante também para essa classificação, que nesse caso são materiais de criticidade intermediária. Por quê? Porque existem similares, então ele também não é tão crítico assim. Tem similares para substituição, né? Agora, o grande X da questão, aliás, X não, o grande Z da questão seria isso, né? O material Z, ele é um material vital ou crítico para a organização, ou seja, materiais que são essenciais para a organização. Materiais essenciais para a organização. São materiais essenciais para a organização. E detalhe, olha aqui, ó, não existem similares para substituí-los facilmente, sem gerar prejuízo, ou seja, não existem similares para substituí-lo facilmente. Então, tá aí, pessoal. O segredo é esse aí. É lembrar que material X, baixa criticidade, facilmente substituído, material que não é essencial para a organização, e o classe Z é um material de altíssima criticidade, Z de zica, lembra disso, hein? Material de alta criticidade, material que é essencial para a organização e que não tem similares para substituição, beleza? Sacou a ideia aí? Agora vamos ver como é que já caiu em prova, se liga aí. Olha lá, a questão foi do CESP, dizendo o seguinte: a classificação XYZ é um método de análise qualitativa que determina a criticidade dos materiais dos medicamentos no hospital. Perfeito. Os itens X são aqueles considerados vitais ou críticos para a produção, sem similar no hospital. Olha, atenção, pessoal, tá errada a questão. Por que tá errada a questão? Porque quando a gente fala de material X, ele é um material de baixa criticidade. Então, é diferente do que ele falou, né? Ele tá falando aí de material X como se fosse de alta criticidade. Não é. Vamos marcar errado. Volta no slide, por favor. Então, olha aí, ó, tá falando que X são aqueles considerados vitais ou críticos para a produção, sem similar no hospital. Então, para essa primeira questão aí, vamos marcar então errado, beleza? Maravilha, vamos lá, porque ele tá falando aí de Z na questão 1. 2. A classificação XYZ determina o grau de criticidade de um determinado item definido pelos seguintes critérios: essencialidade para alguma atividade vital da organização, perfeito. Facilidade de aquisição, perfeito. E possibilidade de substituição por item equivalente, perfeito. Foi que a gente tratou logo no começo da aula aqui, ó. Essencialidade, possibilidade de substituição e facilidade de aquisição, perfeito, pessoal. Então é exatamente isso que ele falou e o item 2 está correto. Então veja, pessoal, as classificações são variadas, cada uma diz respeito a um assunto específico, né? Trata de algo especificamente, e nessa questão a gente veio falar sobre a classificação XYZ. Lembrando que não confunda o X com o Z. É só lembrar, Z de quê, pessoal? Z de zica. Zica é uma linguagem figurada para tratar de alguma coisa ruim, chata, enjoada, problemática. Então, Z de zica, beleza, pessoal? Maravilha. Vamos voltar no slide. Olha só o que nós temos aí. Mais uma classificação de materiais, olha só. Essa classificação de materiais é quanto à demanda, pessoal. Você com certeza já deve ter ouvido falar de que tem material que é chamado material de estoque, tem material que é chamado de não estoque. Olha só que interessante, material chamado de não estoque é a mesma coisa que material
não estocável. Agora, quer dizer não estocável, será? O que quer dizer? Será que é proibido estocar? Não, não tem nada a ver. Normalmente, os candidatos se enrolam muito nas terminações aqui na administração de materiais, nos termos, né? Porque, veja só, o examinador fala na questão que o material é classificado como não estocável. Beleza. Aí ele fala lá, o produto perecível, vocês sabem o que é perecível? Sabem. Perecível é aquele que tem validade, que vence, que estraga, não é isso? Beleza. Aí fala na questão lá, materiais que são perecíveis são classificados como não estocáveis. Errado, porque o fato dele ser perecível ou não define se ele é estocável ou não. O que define se o material é estocável ou não? A demanda dele. Se uma demanda é previsível, a procura dele, a quantidade desejada é previsível, é calculável, é estimável, então com certeza ele é um material de estoque, ou seja, estocável. Agora, se eu tenho um produto de demanda não previsível, imagine aí um produto cuja demanda não é previsível, eu não consigo definir exatamente a quantidade dele que eu vou precisar. Esse material, ele é classificado como material de não estoque, ou seja, não estocável. Então, por exemplo, lá no supermercado, você com certeza já viu que lá no supermercado tem um monte de material perecível estocado, é ou não é? Claro. Por que lá no mercado estocaram materiais perecíveis? Certamente é porque o gestor, o proprietário, o empresário, o dono do mercado falou o quê? Opa, a demanda desse produto é previsível. Eu sei que vão consumir mais ou menos tanto. Opa, então, que quantidade possível que vão consumir, eu vou pegar, adquirir uma quantidade e vou armazenar. Então, o que define se o item é estocável ou não estocável não é a perecibilidade dele, mas sim a demanda, se ela é previsível ou não. É exatamente essa classificação que a gente vai falar. Atenção, material de estoque e de não estoque. O que diferencia eles dois? A previsibilidade da demanda. É isso que diferencia os dois. Vamos para a tela, dá uma olhadinha. Materiais de estoque, chamado materiais estocáveis. Materiais cuja demanda, tá aí na tela para vocês, a demanda é previsível. Se a demanda é previsível, então eles podem ser, nesse caso, podem ser estocados, beleza? Materiais de não estoque, são chamados não estocáveis, cuja demanda não é previsível. Por isso não é conveniente. Olha que linguagem que eu usei aqui, ó. Não é. Por isso, olha lá, não é conveniente. Eu não falei que é proibido, hein? Eu não estou dizendo que é proibido. Eu falei não é conveniente mobilizar o capital da organização, ou seja, estocar, mantendo esses itens ali armazenados, beleza? Então é interessante que a gente saiba muito bem aqui a diferença entre esses itens da organização. Se ele é material de estoque, estocável, demanda é previsível. Se é um material de não estoque, então a não estocável, demanda não é previsível, beleza? Maravilha, então? Olha só, nesse caso a gente vai lembrar que isso já foi objeto de prova. E vamos ver aqui outras classificações. Olha só, material líquido. Esse aí, muita gente não sabe nem do que se trata, não é verdade? Líquido é aquele que não é sólido e nem é gasoso, tem nada a ver. Não é estado físico da matéria aqui. Quando eu falo que o material é líquido, eu estou dizendo que é um material que pode ser facilmente convertido em dinheiro, facilmente vendido. A liquidez é baixa, então é um material que fica ali muito tempo parado, difícil de converter em dinheiro, né, pessoal? Então atenção, um detalhe. Esse conceito de material líquido também tem a ver com investimentos. Lá naquele conceito de investimentos na administração financeira, a gente fala de ativos líquidos ou ativos ilíquidos. O que é um ativo líquido? É um ativo, bem direito, que é facilmente convertido em dinheiro. E um ilíquido é aquele que é dificilmente convertido em dinheiro. Sabe aqueles materiais que para converter em dinheiro tem que reduzir significativamente o preço, o valor deles? Aí eu chamo de ilíquidos, beleza, pessoal? Bom, uma coisa você tem que lembrar, material líquido, materiais que são facilmente convertidos em dinheiro. Agora, para que eu, por exemplo, como gestor, desejaria saber se o material é um material líquido ou não, para eu poder pensar a respeito da quantidade dele que eu devo armazenar. Porque se o material tem baixa liquidez, ou seja, dificilmente eu vou conseguir convertê-lo em dinheiro, o ideal seria o que então? Olha, o ideal seria estocá-lo em quantidades menores.
Agora, se o material tem alta liquidez, é facilmente convertido em dinheiro, aí eu iria estocá-lo em quantidades maiores. Então eu tinha uma margem maior para estocagem, né? Então, essa é a classificação material líquido. Dá uma olhada na tela aí, vamos lá? Material líquido, olha lá. Materiais que podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Em outras palavras, são materiais que podem ser facilmente vendidos, beleza, pessoal? Maravilha, então? Ótimo. Agora também tem material obsoleto. Materiais que são considerados ultrapassados. Olha só uma coisa que todo mundo confunde. Presta atenção aqui, ó. O pessoal não sabe diferenciar obsoleto de inservível. Tem gente que acha que obsoleto é algo que não presta mais. Para de pensar assim, você vai errar em prova. Quando a gente fala de material obsoleto, só quer dizer uma coisa, pessoal. É um material ultrapassado. Só isso. E tem muita coisa ultrapassada que a gente utiliza. Você deve lembrar de um monte de coisa ultrapassada que a gente utiliza aí. Eu, por exemplo, tenho também muita coisa ultrapassada. Ó, o meu celular é extremamente ultrapassado, comparado com as novas versões. Então imagine se eu tenho um iPhone 6, já está no 11º iPhone, 12º, 13º. Olha, então o meu está ultrapassado, vou jogar fora? Não, porque ele me serve. Então não confundir obsoleto com inservível. Tá bom? Então, muita atenção. O que é um material obsoleto? Material que está ultrapassado. Normalmente, quando a gente fala de um material obsoleto, ele acontece de ter, assim, a classificação obsoleto. Sabe por quê? Porque ele é um material que, por uma evolução tecnológica, ele acabou ficando ultrapassado. Um detalhe importante. Esse material pode se tornar ultrapassado, obsoleto, ultrapassado. Mesmo sem ninguém ter utilizado? Sim. Se eu tiver lá em casa uma caixa de disquete, disquete usa hoje? Não, não usa mais. Se eu comprar um computador, um notebook, não tem entrada mais para o disquete. Mas se eu tiver lá em casa uma caixa lacrada de disquete, eu posso dizer que apesar de ser um material ultrapassado, nunca ninguém botou a mão. Tem muita coisa que ninguém nunca botou a mão por aí, você deve estar lembrando de algumas coisas aí, nunca ninguém botou a mão aí, né? Pois é, e nesse caso pode estar ultrapassado já. Fica ligado então no que eu estou falando. Obsoleto quer dizer o quê? Quer dizer ultrapassado. O que mais? Só isso, ultrapassado. Pode ser útil? Pode. Pode ser inservível? Pode. Tem material que, por ter ficado ultrapassado, acaba caindo em desuso. Aí ele se torna inservível também. Então, obsoleto é uma coisa e inservível é outra. Mas o obsoleto pode também se tornar inservível. Então são classificações variadas, né? Vamos na tela aí para você ver. Não podemos confundir materiais obsoletos com materiais inservíveis. São conceitos distintos, tudo bem? Em geral, o material torna-se ultrapassado, obsoleto, por causa de uma inovação tecnológica. Nesse caso, o material se revela antiquado, arcaico ou algo que está em desuso. Beleza, pessoal? Maravilha, então? Beleza, agora vamos mais materiais chamados de perecíveis. Olha, material perecível é material que tem uma validade. Ele vai vencer, ele estraga. E é isso que eu chamo de perecível. Dá uma olhada na tela aí. Materiais que têm pouca durabilidade estragam com facilidade, pois serão suas propriedades físicas e químicas alteradas com o tempo, e por isso perdem suas funcionalidades. Materiais críticos, essa é importante, pessoal, cai pra caramba material crítico. Já falamos na classificação XYZ que o material classe Z era um material crítico, lembra? Z era de alta criticidade, que era um material essencial para a organização, vital para a organização. Agora, eu falo da classificação de material crítico. Falar dela propriamente, não é ela inserida na XYZ. Falando de material crítico, o que é um material crítico? Na teoria. Material crítico é um material, primeiro, é essencial para a organização. Material que é importantíssimo para a organização. Detalhe, significa que a falta dele geraria grandes impactos para a organização. Faltou o material, ixi, tá lascada a organização, vai se enrolar mesmo. Material crítico é esse, material de grandes relevâncias para a organização. Agora, o que mais que eu falo do crítico? Material que, apesar de ser extremamente relevante para a organização, a demanda não é previsível. Agora, olha que problema que a gente achou aí. Um material que é essencial para a organização, então não pode faltar, é essencial para a organização, mas a demanda não é previsível. Eu não consigo prever a demanda desse material. Ora, pessoal, a gente vai ter um problema, porque eu vou ter que estocar, vou ter que armazenar esse material. Por que eu vou ter que armazenar? Ora, porque ele é essencial, não pode faltar. O tempo todo tem que ter aqui. E detalhe, ele é essencial, não consigo prever a demanda, vou ter que estocar com base no risco. Eu vou ter que estocar uma quantidade que pode ser acima do que eu vou precisar e pode ser abaixo, podendo gerar ruptura, podendo faltar.
que é o estoque zero. Então, muita atenção. Material crítico cai pra caramba em prova. Depois da classificação ABC, material crítico é a segunda mais cobrada em prova. Vamos comigo lá para ver o que é? Olha lá. São materiais que por alguma razão, olha lá, demandam maior esforço por parte da administração. Materiais cuja falta geraria grandes impactos. Por exemplo, Viana vai falar o seguinte no livro dele. São materiais de reposição específica de um equipamento ou de um grupo de equipamentos iguais. Olha aqui. Cuja demanda não é previsível. Então se liga aí. Material crítico, a demanda não é previsível. Não vai esquecer isso aí, hein? Olha lá no slide, vamos continuar a leitura. E cuja decisão de estocar tem como base no risco. Ou seja, vou estocar uma quantidade que pode sobrar, mas pode faltar também. Vou estocar uma quantidade que pode ser demais, pode ser a menos, ou pode ser menor, aquém, né? Aquém do que eu vou precisar. Beleza? Volta no slide, por favor, olha lá. Por serem sobressalentes, vitais de equipamentos produtivos devem permanecer estocados até a sua utilização. Ou seja, não estão, portanto, sujeitos ao controle de obsolescência. Eita ferro! Falou aqui, controle de obsolescência. O que é isso, pessoal? É o controle se o material vai ficar ultrapassado ou não. Obsoleto quer dizer ultrapassado. Controle de obsolescência, risco de ficar ultrapassado. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Que o material crítico é aquele material que, por sua natureza, vai permanecer estocado até a sua total utilização. Olha lá, vai permanecer estocado até a sua total utilização. Então, não tem outra forma a não ser pensar, ora, se eu vou permanecer com ele estocado até utilizá-lo totalmente, então não há uma preocupação quanto à obsolescência, se ele vai ficar ultrapassado ou não. De qualquer maneira, eu vou consumi-lo totalmente, até que acabe eu vou ter que consumi-lo. Então, é isso aí. Agora, veja lá numa prova, imagine numa prova, caindo para você lá, na tua prova, caindo falando que o material obsoleto, ou material obsoleto, melhor, material crítico, melhor dizendo, material crítico deve passar por um rígido controle de obsolescência. Você, na hora da prova, vai achar que tem sentido, porque o material crítico, o nome dele já sugere que tem que ser controlado, crítico. Controle de obsolescência, que é o risco de ficar ultrapassado? Não, não. O material chamado de crítico não deve estar submetido a um rígido controle de obsolescência. Por quê? Porque permanecerá estocado até que seja totalmente consumido. Então, o material desse perfil, eu não estou nem aí esse negócio de obsolescência, porque obsolescência tem a ver com o risco de ficar ultrapassado. De qualquer maneira, eu vou consumir tudo que está estocado. Então não há esse risco, não é verdade? Então não há esse risco aí. Estão entendendo então? Beleza? Vamos lá, voltar no slide. Mais uma aqui, pessoal. Mais uma classificação. Materiais perigosos. São aqueles que oferecem risco nas atividades de manuseio e transporte. Tem como principais exemplos explosivos, líquidos, sólidos inflamáveis, materiais radioativos, corrosivos, oxidantes. Então, venenosos, né? Poderia acrescentar venenosos. Então, esses são materiais perigosos. Pode gerar algum tipo de risco nas atividades de manuseio e transporte. Risco de quê? Risco de saúde, risco de morte, né? Beleza? Materiais inservíveis. Essa cai pra caramba em prova. Mas aí, quando se fala de material inservível, a gente tem que lembrar que inservível é aquele que não serve para a organização, não é útil para a organização. E com isso a gente precisa destacar o seguinte: se ele não é útil para a organização, não serve para a organização, serve para outra talvez. Claro, aquilo que não serve para você, você tem um negócio aí que está há muito tempo parado, pois é, se você dá para alguém, alguém vai usar, não vai? Pois é, então você vai pensar assim, às vezes a organização tem um item lá que já está parado há muito tempo, material que a gente vai chamar de ocioso, é uma das classificações de inservíveis, né? É um dos subgrupos da classe inservível. Então tem a classe de material inservível e tem um inservível que é, nesse caso, irrecuperável, recuperável, ocioso e antieconômico. O que é um material ocioso? Muito tempo parado. Bom, tá tanto tempo parado que já configurou algo que não serve mais. Porque esse serviço não estava tanto tempo parado, não é verdade? Então, a gente vai falar agora de materiais inservíveis. Mas é claro, eu vou deixar para a gente começar numa próxima aula para poder falar disso com maior tranquilidade, beleza? Um abraço, pessoal, até mais!